Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Gênesis 37 a 39, Salmos 13, na Bíblia NVI. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel tinha dito a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, disseram uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matamos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora?
Mas então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Gênesis 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até o meu filho Selá cresça. Até que o meu filho Selá cresça. Porque pensou: ele também poderá morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passando o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? E disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos motivos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida.
disse Judá. Tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sol: estou grávida do homem que é dona destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou o fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde o que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela. Um dia, ela entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Salmos 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto?
Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quanto o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Amém. Uau, que poderosa porção de hoje. Obrigada, Mar. Obrigada pela leitura maravilhosa, cheia de unção. A palavra entra, né, nos nossos corações como um mel, como um bálsamo. Bom, a história de José, ela é extraordinária demais, traz grandes riquezas, ensinamentos. José, ele tipifica também a figura de Yeshua. E nesses primeiros capítulos sobre a história de José, a gente já tem algumas chaves muito poderosas. E a primeira delas, para que você tome essa palavra na sua mente, nas suas emoções, na sua visão. Nenhuma ação humana frustra os planos de Deus. Nenhuma ação humana pode frustrar os planos de Deus na sua vida. A gente vê que José, ele passa por ódio dos seus irmãos, por ciúme, por inveja, por falsas acusações e até mesmo por um esquecimento na prisão. Todos esses elementos que a gente viu pareciam ser obstáculos, mas na verdade eles faziam parte do plano de Deus na vida de José e também com um propósito maior que José, que era salvar Israel. A gente vê que em todo esse trabalhar do Senhor, a gente vê um refinamento do caráter de José. O Eterno, ele nos tira da nossa zona de conforto. E ele faz isso em vários exemplos na palavra. E você pode analisar e olhar para a sua vida, que sempre quando há uma forja do nosso caráter, sempre quando Deus quer nos colocar num patamar diferenciado, sempre quando Ele quer moldar a sua maturidade, Ele vai tirar você da sua zona de conforto para forjar o seu caráter. Porque isso faz parte da condução dele ao nosso propósito. Então, é interessante que Paulo fala em Romanos assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, nos conduz a entrar no caminho da execução que nos leva ao propósito. Assim como José, ele foi levado ao Egito para cumprir o seu destino. E é interessante que em todo esse desenrolar, Deus foi despertando habilidades que José nem mesmo sabia que tinha, habilidades que estavam ocultas. José descobriu ali o seu dom de interpretar sonhos e também o seu dom de administrar em circunstâncias extremamente adversas. A gente vê que o grande ponto em tudo isso é que José, ele poderia até ter escolhido se rebelado diante de tanta injustiça, diante de tantos acontecimentos extremamente adversos, né? Mas José, ele tem uma atitude extraordinária de um reconhecimento constante da presença de Deus em todas as circunstâncias. Em tudo ele via o Eterno e ele tinha uma gratidão diante do Senhor. Em tudo ele reconhecia ele. E José,
ele usou os dons que ele tinha em favor dos outros. Aquilo que ele tinha, ele usava para abençoar, mesmo nas circunstâncias adversas. Mesmo dentro da prisão, o dom que ele tinha ajudou os demais prisioneiros. E depois, mais para frente, a gente vai ver que o dom de administrar serviu ali a todo o Egito, a todo o faraó, né? Ao faraó e a todo o Egito. Então, a gente vê alguns pontos aqui nesta manhã. Quero falar para vocês 6 pontos desse caminho que levou José ao seu propósito. Só que antes tem uma palavra aqui que é muito importante a gente entender, que só no hebraico a gente consegue ter a verdadeira dimensão dessa palavra, que é a palavra prosperar. Essa palavra prosperar, ela não está ligada ao dinheiro. Olha que interessante, no hebraico, a palavra prosperar vem da raiz salar, salar, que quer dizer avançar, 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 progredir. Essa é a verdadeira prosperidade, avançar, progredir. Em algumas conotações mais amplas, é ser eficaz, ser útil, ter êxito. Então, implica o quê? Em ter um sucesso que é concedido por Deus, é ter uma graça liberada por Deus. Né? É um progresso em direção a um objetivo divino. Isso é prosperar. É além, muito além do que o dinheiro pode comprar, é você ter as coisas que o dinheiro não pode comprar. Essa graça que a gente vê assim, em todo o contexto ali da história de José, apesar de todos os obstáculos, todos os desafios, a palavra vai dizer em vários textos da história de José que o Eterno estava com ele e por isso ele prosperava, de uma forma sobrenatural. Né? Ele tinha uma eficácia sobrenatural, as ações dele eram eficazes, ia muito além das habilidades humanas normal. Ele tinha ali também um progresso espiritual. Ele estava progredindo espiritual no seu propósito, no relacionamento dele com Deus. Né? Então, de fato, o sucesso dele era uma bênção divina, não era um resultado do seu próprio esforço. Agora, olha que interessante esses 6 pontos. José, ele passou por provas, por obstáculos, por dificuldades, por adversidade. Então, Deus, ele permite provações para que elas nos aprovem. A prisão de José, injusta, foi uma provação severa. Mas o que? Ela demonstrou a fé inabalável de José e a integridade dele, aprovando ele aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. O segundo ponto, as adversidades, elas moldam o nosso caráter. A situação, né, adversa revelou o quê? E fortaleceu o caráter íntegro de José, demonstrando a lealdade dele a Deus e ao Senhor. Quando a mulher de Potifar ali veio, tentou ele, né, agarrou ele de uma forma bem agressiva ali, né, mas ele se posicionou com um caráter íntegro. Então, as adversidades, as situações, elas moldam o nosso caráter. Terceiro ponto, o desenvolvimento de novas habilidades. José, ele desenvolveu habilidades administrativas de liderança que seriam o quê? Extremamente cruciais para o seu futuro papel no Egito. Ele ia assumir, Deus já tinha a visão ali, já tinha o alvo ali, dele assumir como governador. Imagina, ele era o homem que, abaixo do faraó, todos os domínios, governo, autoridade estava ali sobre José. Então, Deus estava nessa forja, nesse período que ele estava passando, extremamente doloroso, Deus estava forjando nele habilidades. Olha que interessante.
Mas o coração de José reconhecia o Eterno em todas as circunstâncias. Quarto ponto, justamente esse, reconhecimento de Deus em todas as circunstâncias. Quando a mulher de Potifar tenta ele, é muito interessante o que ele fala. Ele diz assim: ninguém nesta casa é maior do que eu. Meu senhor não me negou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não fala assim, pecar contra o meu senhor, pecar aqui, né, contra o meu patrão. Ele fala, como que eu poderia pecar contra Deus? Então, em tudo, ele reconhecia, ele tinha uma consciência constante da presença do Eterno. Isso é poderoso demais. Isso é extraordinário demais. Ali a gente vê até numa situação conjugal, né, de um homem e de uma mulher entender que quando está traindo a sua esposa ou o seu esposo, está traindo primeiro a Deus, primeiro ao Senhor. Quando você desonra ali a sua liderança, né, desonra aqueles ali que estão ali sobre a autoridade da sua vida, seu pai, a sua mãe biológico, né, quando você desonra o seu chefe de trabalho, ali a visão de José, ele reconhecia a presença do Senhor. E o entendimento de quando você está cometendo um pecado assim, você está cometendo primeiro a Deus. A sua desonra está sendo primeiro com o Senhor. Então é muito forte essa integridade que José tinha. O quinto ponto, o uso dos dons para servir os outros. Mesmo na prisão, ele usou o dom dele de liderança, de administração, para servir os outros prisioneiros, né? E também para servir o carcereiro. Então, a gente precisa entender que nós fazemos parte de um reino, e assim como Yeshua, que é nosso mestre, nos deu o maior exemplo, ele veio para servir, ele mesmo se despiu de toda a sua deidade, ele, sendo Deus, se despiu de toda a sua glória e se fez servo. E a gente precisa entender e entrar num nível de maturidade no reino, de que as coisas elas não giram em torno do nosso umbigo, não é tudo sobre nós, não, é tudo sobre ele, tudo fala sobre ele. E quando a gente abre os nossos olhos e a gente conecta o nosso coração com as demandas de Deus, quando a gente se conecta com as demandas dele, a gente se preocupa com aquilo que ele, né, se preocupa, a gente está entrando num nível de maturidade muito maior. A gente se propõe a servir. E a gente já não foca só naquilo que é as nossas preocupações, os nossos desafios, mas a gente se abre e se coloca à disposição do Pai para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas e o propósito dele seja alcançado. José tinha esse nível de maturidade, isso é lindo, queridos, isso é lindo. Ele estava numa situação extremamente adversa, poderia se preocupar só com ele, mas ele não, usava os seus dons para servir ao Pai. E o Pai encontrou nele um coração confiável, um coração próspero. Isso é um coração próspero, isso é um coração abundante, não é uma mente escassa que só pensa em si mesmo, que só olha para o seu umbigo, só olha para os seus problemas e se lamuria nos seus problemas. José, ele já era próspero, abundante, ele tinha condição de se tornar um governador com posses, com autoridade, com riqueza, porque dentro dele ele já era próspero. Isso é muito poderoso, muito poderoso. O sexto ponto para a gente finalizar. A fidelidade na execução do chamado. José permaneceu fiel ao seu chamado. E ele serviu, queridos, com excelência em todas as circunstâncias. Seja como um escravo ou prisioneiro, ou seja como governador, como a gente vai ver depois. Ele serviu com excelência. Com excelência. Ele foi fiel ao seu chamado. Amém? Então, que nessa manhã o Senhor venha refinar a nossa integridade, a nossa fé, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente,
e que a gente possa reconhecer a presença do Eterno, a vontade dele, que nós possamos usar os nossos dons, os nossos benefícios, os benefícios que o Senhor nos deu para abençoar e beneficiar os outros. Lembre-se que a árvore, ela não come do seu próprio fruto, a árvore, ela dá o fruto para o outro comer. Que mesmo nas circunstâncias difíceis, nós possamos permanecer fiel ao nosso chamado, servindo com excelência, servindo com alegria, e que você entenda que nenhuma ação humana pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Eu quero ler um último versículo aqui para vocês, nessa manhã, liberando esse versículo aqui sobre a sua vida, que está em Jeremias 29:11, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer o prosperar, planos de fazer o que? Avançar, planos de fazer salar em hebraico, avançar, e não de causar dano. Planos para dar a vocês a esperança e um futuro. Entenda que quando você se alinha ao propósito do Senhor, quando você se dispõe a servi-lo, ele não vai te causar dano, mas ele vai te fazer prosperar, ele vai te fazer avançar, para dar a você a esperança e um futuro. Amém? Glória a Deus. Que o Pai os abençoe. Tem outras versões que falam assim, para dar a você o fim que vocês desejam, né? O futuro que você deseja. Algumas versões de Jeremias nesse texto. Queridos, que o Pai abençoe vocês poderosamente nessa semana. Que vocês tenham guardado essa palavra firme no seu coração. Amém? Deus os prospere, em nome de Yeshua HaMashiach, os faça avançar. Bom dia, shalom, shalom, até amanhã.